uma alegria que novamente nos encontramos nesta noite de quarta-feira, meia de semana, aqui reunidos nesta casa que nos abençoa, que nos oferece os melhores recursos, que nos possibilita os entendimentos dos ensinamentos do Cristo, a fim de que nos banhemos deles, para bem promovermos, efetuarmos o nosso papel diante deste grande projeto do nosso Pai. Eu começarei dividindo algo com vocês que tenho certeza que já é de conhecimento de todos, mas que é sempre bom ser lembrado. A mensagem do Cristo, deste nosso irmão maior, veio para todos. Ela é universal. E mais do que isso, mais do que ser universal, ela é atemporal. Ela serviu aquele povo quando da estada do Cristo neste plano material, uma vez que tinha reencarnado por nós, e trazia aquela mensagem de amor, de paz, de concórdia, de que a caridade é esta máxima que nos possibilita alcançar o reino dos céus, na certeza de que estamos com os nossos corações banhados através das melhores virtudes e dos melhores feitos. Ela é atemporal porque, passados estes séculos, esses 20 séculos, nós a utilizamos e bebemos desta fonte como aquele povo bebeu, no sentido de que, pela sua mensagem, pelos seus feitos, por tudo que ele realizou, nós encontramos então recursos suficientes para promovermos a nossa melhora, gozarmos de um bem-estar, nos tornarmos efetivamente produtivos, a fim de que juntos todos façamos deste mundo um mundo melhor. Então, coabitamos nesta embarcação e todos nós temos o dever de nos auxiliarmos mutuamente. E por que eu digo que a sua mensagem é universal e ela é atemporal? Porque ela deve chegar a todos. Ela não deve ser encoberta. Para que eu deixe de fazer suspense a respeito do tema que eu trago para a noite de hoje, vamos a ele basicamente, nos dirigindo então ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala: não coloqueis a candeia sob o alqueire. Mas vamos entender primeiro o que está posto em Mateus capítulo 5, versículo 15. E eu digo a vocês que eu me dou a liberdade de ampliar os versículos que serão utilizados na noite de hoje, porque o Evangelho segundo o Espiritismo trabalha com Mateus capítulo 5, versículo 15. Mas eu pretendo trabalhar com Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16, que são parte do Sermão do Monte. Vamos lê-lo então. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 5, versículos 13 a 16. Abordarei todos eles, mas não nesta ordem. Nós vamos começar pelo 15. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Só que para nós compreendermos este versículo, nós primeiro devemos saber, afinal de contas, o que é a candeia, o que é o alqueire, palavras não muito usuais
no nosso dia a dia, mas que, através dos recursos que nós temos, ganhamos fácil entendimento delas. A candeia, ela vem do latim candela, e ela pode designar, então, uma vela feita de sebo ou de cera, no caso, ou também ela pode designar uma lamparina, algo que é utilizado para iluminar. Sendo uma lamparina, se utiliza óleo, azeite, na época, no caso, e ali se coloca como um pavio, se acende e se coloca ela num lugar alto, no alqueire. Normalmente é preso a um prego mais alto na residência para iluminar aquela peça, no caso, né? E afinal de contas, o que é o alqueire? O alqueire vem do árabe, é alcail, que significa uma medida agrária. Veja bem, uma medida agrária que nós conhecemos, alqueire, que corresponde a 4,84 hectares em Minas Gerais, 2,24 hectares em São Paulo. Mas, além dessa identificação, ela também identifica um invólucro utilizado para se guardar cereais. 36,27 litros de cereais cabem no alqueire, então se enche com cereal e se tampa, né, para resguardar aquilo. Então, eu acho que agora fica mais fácil de nós entendermos. Quando se fala não se coloca a candeia sobre o alqueire, ele quer dizer que nós não podemos esconder a luz. A luz, a vela, a lamparina, ela deve iluminar. Não se coloca dentro do alqueire e se fecha, ou desta forma as trevas ainda vão estar. E tomando isso de uma forma mais inteligível, no caso, nós podemos entender que são as mensagens do Cristo, que estão disponíveis a todos, de forma universal e atemporal, e que servem a este propósito, que nós nos banhemos, nos alimentemos dela, para promovermos esta reforma. Mas a história nos conta que não foi sempre assim, que ao longo da nossa trajetória, humanidade, espíritos reencarnados, muito se conspurcou desta mensagem do Cristo. Ela que deveria estar disponível a todos, muitas vezes foi assim guardada, sufocada ou, quem sabe, adulterada, a benefício de uma minoria. E é dito que esta mensagem, ela significa a estada do Cristo aqui e os ensinamentos, as máximas dele, que nos servem para que nós desenvolvamos as nossas virtudes. Trabalhemos com estas leis morais, leis do trabalho, reprodução, conservação, de amor, de caridade. Mas não foi sempre assim. E isto contraria esta passagem que nos diz que ele assim trouxe a mensagem, que essa deve estar disponível a todos. Mas aí vão haver aqueles que irão dizer: mas afinal de contas, Jesus não falava por parábolas? E uma vez que falava por parábolas, as suas mensagens não ficavam um pouco encobertas? O seu entendimento não ficava um tanto vago? E o que nós pensamos? Será que Jesus veio com esse propósito? De assim, utilizar-se de parábolas para que nós não tivéssemos real entendimento da sua mensagem? Digo que não. Porque, diferente daqueles que abafaram a mensagem do Cristo, ou adulteraram, ou utilizaram para outros fins, o Cristo ele vinha com um projeto para a humanidade. É dito que existe uma humanidade antes de sua chegada e depois dela, bebendo desta fonte inesgotável. E esta mensagem dele deveria chegar a seu turno, a seu tempo. Para um povo um tanto rude,
por vezes ignorante à época, se tornava um tanto difícil que ele trouxesse a mensagem na íntegra de conceitos que ainda aquela sociedade não compreenderia. Eu uso um exemplo prático aqui. Hoje até conversei com a minha esposa, com a minha amada, e ela me ajudou a trazer essas mensagens. Quando nós conversamos com as nossas crianças pequenininhas, e nós queremos trazer uma mensagem de fundamento, uma moral para elas, muitas vezes nós não vamos ao conceito todo daquilo que nós queremos dizer a ele. Nós utilizamos de histórias, de alegorias, de fábulas, né? Muitas vezes, quando um parente nosso, quem sabe alguém mais idoso, retorna ao plano espiritual, nós não dizemos para aquela criança pequenina: ele foi para o céu, ele virou estrelinha, né? Uma forma um tanto básica, mas de apresentar algo para a criança que diz: ele continua entre nós, ele foi para um plano onde todos nós lá um dia estaremos novamente com ele continua a nos observar, ele continua a desejar bem a nós, como nós também o saudamos e também desejamos. Lembrei de algumas fábulas que nos são contadas, como por exemplo a cigarra e a formiga, né? Um texto que nos pede que nós sejamos previdentes diante de algum intempérie, de necessidades futuras, fazer reservas para algo que possa chegar. Lembramos também da fábula da tartaruga e da lebre, né? Que através dela nos diz que não há necessidade de pressa, né? Com paciência nós chegaríamos lá, né? Essa ânsia de nós alcançarmos o que queremos, não, com paciência, com trabalho, com dedicação, nós chegaremos lá. E a mensagem do Cristo se utilizava destas parábolas para um entendimento um tanto básico daquele povo que ansiava por estas máximas, por esta moral, né? E assim está. Quando a sua mensagem assim foi apresentada e dividida entre aquele povo, ele se precaveu dizendo aos seus discípulos que não fossem aos gentios. Quem eram os gentios? Nós devemos entender. Não se dividisse com os gentios, tomassem cuidado com os gentios e com os samaritanos. Mas afinal de contas, quem eram os gentios? Os gentios eram os estrangeiros, aqueles que não professavam a fé daquele povo judeu, né? Só que eram como se fossem vilas que ficavam muito próximas umas das outras. O mundo era um tanto diferente do que é hoje. Ele era menor, ele tinha uma população menor, ele se dividia em vilas, em aldeias, então ficavam muito próximos uns dos outros, tanto que as viagens, na maior parte, eram feitas a pé ou se utilizando animais. E os samaritanos, quem eram? Os samaritanos eram uma contenda, uma parcela daquele povo, onde houve uma cisma, uma contenda na divisão de tribos, em que parte dessas tribos formaram um outro grupo, e assim a capital deste lugar era conhecido como Samaria. Aqueles então que vinham a nascer em Samaria eram tidos como samaritanos. E quando houve essa contenda, o que aconteceu? Se promoveu uma certa reforma. Então, não foi utilizado os mesmos entendimentos que a outra parcela de judeus assim tinha. E existia uma rusga entre eles. Então eram povos que ou não tinham aqueles entendimentos que já vinham naquela preparação desde Moisés, né?
ou de certa forma se tornariam avessos àqueles entendimentos, àquela mensagem que o Cristo vinha divulgar. E foi-se adotada essa ideia, esse propósito de que a mensagem do Cristo deveria chegar àqueles que tivessem ouvidos para escutar, ou seja, aqueles que necessitassem dela e estivessem aptos a receber, não se tornassem refratários. E não é assim para nós, enquanto nós estamos aqui, depois de passados 20 séculos, na difusão da mensagem do Cristo, onde a luz dele deve chegar para todos e não deve ser escondida, nós, como espíritas, mas como assim seus irmãos, como os filhos de um pai que atende a estes com os melhores recursos, não devemos também promover esta divulgação? Sem dúvida, devemos promover esta divulgação. E esta divulgação, ela deve chegar a estes que estão aptos a bem receber, aqueles que não se tornarem refratários. Da mesma forma que o Cristo advertiu os seus discípulos quanto à dificuldade que poderiam ter estes de chegarem aos gentios ou aos samaritanos, nós também temos o dever de promovermos a difusão desta mensagem. Porém, levando em consideração que devemos respeitar a todos os nossos irmãos nos seus conhecimentos, mas daquilo que acreditem como verdade, aquilo que aceitem naquele momento. Todos nós que estudamos a doutrina espírita e passamos a entender o que ela nos traz de benefício para o entendimento da mensagem do Cristo, porque, passado estes 20 séculos, a razão e a ciência vieram promover que este abafamento da sua mensagem gradualmente deixasse de existir. Hoje ela se tornou pública e notória. Hoje, mais do que nunca, ela está disponível a todos nós. E nós, como espíritas, tendo a benesse de podermos entender, nos banharmos desta doutrina, assim, para entendermos a mensagem do Cristo, entendermos as suas parábolas, muitas vezes ficamos na ânsia de levarmos aos nossos irmãos aquilo que os faz tão bem. E primeiro é preciso que nós verifiquemos que os irmãos estão receptivos a esta mensagem. Aqueles que carecem de entendimento, aqueles que porventura possam estar passando por um momento de perturbação, de sofrimento, onde será favorável a eles esta mensagem edificante de que todos nós passamos por provas, todos nós temos um papel a desempenhar, os nossos feitos, as nossas vitórias repercutirão positivamente, seja na vida presente ou na vida futura. Temos o dever sim de levar a isso. Mas esses que ainda se tornam refratários, esses que por vezes, muitas vezes, ainda se apresentam um tanto orgulhosos ou embebidos em uma certa soberba de acharem que o seu entendimento, a sua verdade deve prevalecer, devem ser assim respeitados, tendo o entendimento que o tempo será o agente para a sua mudança, para a compreensão. Bem, nós devemos entender que uma verdade, ela pode ser dita de muitas formas. Não é um segmento que detém a verdade. Não, a verdade, ela é dita de muitas formas e ela também vem em parcelas. Vamos ver uma passagem aqui para a gente. Ó, vamos ver aqui. É mais ou menos o que eu já falei, mas é natural que na descoberta de ideias novas e sábias,
O homem sinta a vontade de transmiti-las aos seus familiares, amigos, a fim de que eles também se beneficiem das mesmas. Todavia, o espírita não pode esquecer do respeito devido aos direitos de escolha dos demais. Assim, deve respeitar os que não concordem com os seus ideais, continuando seus estudos, sua prática evangélica no dia a dia, demonstrando em atitudes o quanto se beneficiou com os ensinos espíritas. Divulgar seus ensinos aos que demonstrem desejo de conhecer ou aos que estejam passando por dificuldades sem entendê-las, mas respeitar suas decisões de aceitá-las ou não é dever do espírito. Muitas pessoas estão ansiosas por compreender o viver, demonstrando desejarem novas ideias. A essas sim devem os espíritas dar as explicações das leis divinas, indicando a necessidade do estudo para melhor compreendê-las, respeitando a vontade dos incrédulos sistemáticos ou dos que estão satisfeitos com seus ideais religiosos. Sabe aquele ensinamento que nos diz que chegará no futuro o momento em que o espiritismo se tornará crença comum? Vamos entender isso aí. Nós espíritas não desejamos arrebanhar irmãos de outras religiões para o segmento espírita. Não. O que este ensinamento nos diz é que chegará no futuro um entendimento comum onde a mensagem do Cristo não estará mais abafada. A compreensão ela será universal e a partir dela e através dos esclarecimentos que nos traz o Espiritismo, teremos a certeza de que a vida continua, que nós não somos seres deserdados, que o nosso Pai está a nos orientar, a cuidar de todos nós, que os nossos feitos na vida presente repercutem na vida futura, que quanto mais nós nos banhamos deste amor, quanto mais nós praticamos a caridade, quanto mais nós assim nos valemos desta máxima que de fora da caridade não há salvação, nós estaremos cumprindo com o nosso papel, com a nossa parcela para que o projeto do nosso Pai de bem-estar, de amor, de paz e concórdia se estabeleça nesse plano. Afinal de contas, todos nós queremos um mundo melhor. E através dessas pequenas porções é que nós efetivamente modificaremos o mundo. Por fim, ainda, nós citamos outra passagem deste mesmo capítulo 24, onde o Cristo, através daquilo que está em Mateus capítulo 9, versículo 12, diz: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Então é dito que o Cristo estava com um homem. Quem era este homem? Mateus. Então ele estava reunido com este homem à mesa. Junto a ele estavam outros publicanos e os seus discípulos, os mais íntimos. Bom, nós sabemos que os publicanos não eram muito benquistos, né? E fariseus vieram estar com eles, a esses que eram tidos como doutores da lei. E ali foram perguntar para os discípulos do Cristo por que o mestre se reunia com os publicanos, por que o mestre se reunia com pessoas de má vida. O Cristo, em escutando aquilo, disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os enfermos. Se nós temos a medicina humana que nos serve para o tratamento das nossas enfermidades do corpo, nós temos os ensinamentos do Cristo para que nós tratemos as enfermidades da nossa alma. E estes ensinamentos do Cristo, eles devem ser assimilados
na proporção de que eu, como necessitado, reconheça e dê vazão à chegada desse tratamento. O tratamento, a medicação, chega para aqueles que querem se tratar, né? Aqueles, então, que se utilizam ou que estão embebidos em alguns sentimentos que devem ser lapidados, por vezes não dão vazão à chegada deste medicamento, aos ensinamentos do Cristo. Então aqui é dito que nós devemos combater, sim, aquilo que ainda nos algema a um estado mais primitivo. E devemos combater o quê? Combater o egoísmo, combater a violência, combater o ódio, combater a preguiça, combater o pessimismo e tantos outros sentimentos que fazem parte de nós, né, que não podem ser acobertados. Nós não podemos fingir que estes sentimentos não existem, porque eles fazem parte da nossa natureza de espíritos em evolução. Minha terapeuta, gente, diz que um sentimento ele nunca pode ser acobertado, sufocado. Um sentimento, seja ele bom ou ruim, ele deve ser vivido e experienciado. Nós devemos chegar à sua fonte, à sua raiz, para identificar. Se não for algo bom para nós, sim, trabalharemos, lapidaremos este, e este deixará gradativamente de estar presente a nós. Acobertar, sufocar sentimentos só nos causa angústia, só nos causa, por vezes, tormento, quem sabe para nós. Então, devemos trabalhar naquilo que ainda nós somos todos deficitários. Finalmente, para que nós encerremos a mensagem na noite de hoje, eu escolhi um texto de Caibá Chu, que nos fala e nos dá um entendimento que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e se nós nos alimentamos de uma fonte inesgotável, se este azeite que proporciona que a nossa chama esteja sempre vívida, é entendida como estes ensinamentos do Cristo, ou o nosso Pai que está a cuidar de todos os seus filhos, nós não devemos ter dúvida. Nenhum de nós está aqui a descoberto, nenhum de nós está desamparado. Nos diz a mensagem. No sentido espiritual, que é justamente o que Jesus falava, todos os que receberam a luz da sua doutrina precisam mostrá-la, não a esconderem sob o módio do interesse, nem sob o leito da hipocrisia. Quer seja fraca, média ou forte, ilumine na proporção do azeite, do petróleo, do acetileno ou da eletricidade. O mandamento é que a vossa luz brilhe diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, que são as irradiações dessa luz, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não tenhamos dúvida, todos nós somos luz. Todos nós, cada vez mais, iluminaremos o nosso círculo mais próximo e cada vez mais um círculo maior. Através do comprometimento que nós empreendemos pela nossa melhoria, pela nossa reforma íntima, pela prática da caridade, a nossa luz cada vez resplandece mais. Esta era a mensagem para a noite de hoje. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nós.